Valeu, amigos do esporte, aquele abraço. Está começando mais um Max Esporte aqui na TV Max. Sempre 8 da noite, nossos encontros às terças-feiras, meia-noite, tem um repeteco para você curtir. Não conseguiu ver o programa às 8? Vai no repeteco à meia-noite, você vai curtir esse programa Max Esporte. Essa resenha raiz, como diz o nosso Ricardo Marcela, que estará de volta semana que vem. Estará de volta. Será que estará de volta semana que vem? Estará. Vamos ver se ele estará de volta semana que vem, comandando o seu programa Max Esporte. Sempre em nome de RTV. Comprar para aqui lugar é muito melhor. E Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E do carrinho vermelho da Inset. Bom para você. E a gente começa esse programa Max Esportes já com nossos convidados, nossos super mosqueteiros, Mário Silva, Octávio Bocão está aqui na área, e o nosso Jorge Ramos. Eu começo com boa noite dessa galera. Mário Silva, seu boa noite aqui no Max Esporte. Aquele abraço. Um abraço, Carlos Borges, um abraço para você, para o Octávio Bocão, nosso próximo, homem que conhece tudo do futsal, egreto, futebol de salão, Jorge Ramos, botafoguense, todos nós aqui reunidos, mandar um abraço para os telespectadores e querendo saber uma coisa. No mês passado, a gente tem que citar, né? O Luciano Huck conseguiu dar 1 milhão para uma moça que era de uma cultura fantástica, pernambucana, estudou medicina, jornalista, agora está estudando para o Instituto de Rio Branco, quer ser diplomata. E a última pergunta foi de futebol, camisa 10 de Pelé na Copa de 58. Mas então eu vou pedir a ela, porque ela conhece de tudo, para ela me dizer se o Ancelotti vai ser o técnico da seleção brasileira, gente. O presidente foi caçado, sei lá o quê, está suspenso, está afastado. Vai ter outra eleição, e o que está falado, está falado. Será que ninguém vai vir a boca de cena, como diriam antigos? Vem cá, não vai ser o Ancelotti. Também não vai ser o interino, porque o interino é interino do Ancelotti. Pega logo o Abel Ferreira do Palmeiras e resolve programar. Agora, ela, aquela moça de 1 milhão, ela sabe quem vai ser o técnico. Se ela não souber, ninguém sabe. Boa noite. Boa noite, meu querido Octávio Bocão, boa noite para você. Abraço, long time. Aqui demorou, mas diga lá, boa noite para você, Bocão. É isso aí, Borges. Boa noite a você, boa noite ao meu mestre Mário Silva, Jorge Ramos. Aliás, vocês são os meus mestres, né? É um nível de aprendizado aqui no Max Esporte. Já vamos para o 5º ano, e isso me deixa muito honrado em estar perto de pessoas, próximas de pessoas tão inteligentes e capacitadas como vocês. É como o Mário Silva falou, né? A gente tem essas especulações agora, começam as especulações em relação a quem vem, quem vai, técnico da seleção brasileira. Eu acho bem improvável que o Ancelotti assuma essa responsabilidade. Vejo também o Fernando Diniz um pouco longe de tudo isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o Fluminense também, que a expectativa é gigante do Fluminense em conquistar o título mundial. Seria aqui no Rio de Janeiro o segundo time a disputar, a ganhar um título mundial, já que o Flamengo ganhou em 1981. Mas tem muita coisa para falar do programa Max Esporte. Estava com saudade de vocês depois de ter me refeito da saúde mental, graças ao Botafogo de futebol, na verdade. Tá certo. Boa noite, meu querido Jorge. Aquele boa noite com você, boa noite aqui no Max Esporte. Boa noite para você também, Borges. Boa noite a você, né, Bocão? Quanto tempo a gente não se vê assim, né? E ao Mário, todos grandes amigos. E a você que está em casa também nos acompanhando. O meu destaque vai justamente para a inclusão do prêmio, né, que é para concorrer a melhor jogador e melhor técnico do Cano, atacante do Fluminense, e do Fernando Diniz. Eu acho que foram boas indicações. A concorrência é forte, né? Porque Messi, Mbappé vão estar concorrendo, entre os técnicos, o próprio Ancelotti, né, citado aí também, enfim. Mas eu achei legal. Só ter o nome indicado já é um prêmio para o Cano e também para o Fernando Diniz. Esse é o meu destaque, Borges.
Valeu, Jorge Ramos, Mário Silva, Octávio Bocão. Aqui é a hora da gente ir pro E-Games com o nosso Paulo Bizarro. Alô, Bizarro! Alô, galera do E-Games! Estamos chegando com as notícias do mundo dos games. E vem aí CBLOL 2024 cheio de novidades. Por enquanto tá aquela coisa de bastidores das contratações e modificações das equipes para o ano de 2024, para aquele primeiro split. A Fluxo está mudando tudo, a Lois também, a Liberty investe em uma comissão técnica toda nova, novos reforços. A Kabum investe pesado em contratações e a Loud também faz modificações estratégicas. Todo mundo se movendo em busca do campeonato do CBLOL primeiro split. Fique ligado aqui com a gente que você vai saber de todos esses bastidores e contratações. A dica de games de hoje é para aquela galera que curte programas no estilo Lar do Oscilar, Irmãos à Obra e quer botar a criatividade em dia, transformando casas, atendendo a clientes com muita criatividade e inclusive ganhando uma graninha dentro do jogo no modo Sandbox, levantando construções do zero, expondo toda a sua criatividade. Vem aí House Flipper 2, dia 14 de dezembro para o seu PC e você assiste agora na sua tela. Rufem os tambores! Vem aí, agora na sua tela, a apresentação daquela NFT exclusiva que você pode ganhar. Basta contar pra gente qual é o seu game favorito de todos os tempos e por que ele marcou a sua história. Tem muita gente mandando jogos que eu nem me lembrava mais. Um dos mais pedidos é Black do PS2. Tem também aquele 100% atualizado, famosíssimo, muito jogo bom que a galera tá citando aí e que você não deve nem lembrar. Conta pra gente e você pode ganhar essa NFT exclusiva do E-Games. Obrigado a todos, até a semana que vem com muito mais aqui na Games. Beijo, tchau! Valeu então, Paulo Bizarro. Aquele abraço para você. Hoje não tem Raulzito, hoje não tem fisiculturismo, que disse que o Bocão ia aparecer, o Bocão está fazendo olha só lá. Ele disse, não vou concorrer com o Bocão, não. Alô, Raulzito, melhoras aí. Melhoras, Raul, melhoras, Raulzito, melhoras. Só tem te representando aqui, ó. Deixa eu chamar um outro que é especialista em esporte, conversa com a galera da praia, está sempre na praia, nosso Rogério Vilela falando com a gente uma matéria super especial. Estou aqui com meu amigo de mais de 40 anos, Fernando Duarte, que foi jogador de futsal comigo, mas enveredou por vôlei. Fernando, você tem um trabalho maravilhoso aí da escola do Bernard, né? No nome da jornada. E conta essa história pra gente, quando começou e como é que ela está hoje. Então, nós começamos em 97 em Copacabana, com a primeira escolinha. E logo depois disso, começou a crescer o desejo pelo vôlei de praia, partindo para outros núcleos, né? Vamos para o Shopping Tijuca, em 99, viemos para a Barra da Tijuca, em 98, e Vila Olímpica da Mangueira, no ano 2000. E aí estamos tocando aí o barco até hoje, com as escolinhas da Bernard de vôlei de praia. E o legal é que você foi atleta, né? Durante muito tempo, tanto na quadra quanto na praia. E aí se tornou professor de educação física, se especializou no vôlei. E, rapaz, muita gente não sabe, passou o Bruno Schmidt, campeão olímpico, na mão desse rapaz aqui. Pô, então nós temos que agradecer o título olímpico também ao Fernando Duarte, né? Eu vou fazer 40 anos ano que vem, 40 anos na educação física. E o Bruno começou com a gente na Tijuca em 99, com 13 aninhos. Começou a fazer o trabalho de base lá no vôlei de praia. Graças a Deus, felizmente, em 2016 faturou
aqui nos Jogos Olímpicos, em 2016, a medalha de ouro, né? Pelo Brasil, aí no vôlei de praia. Muito legal ver ele subindo nesse pódio aí, vendo que o nosso trabalho aí, nosso empenho, a dedicação pelo vôlei de praia deu certo aí em cima do nosso grande jogador, né? Pô, é muito legal isso, né? E como é que a gente faz para frequentar a tua escola aí? Como ela funciona, horário? Então, hoje nós temos um núcleo, né, no Shopping Tijuca, na Tijuca, todos os dias, né, através do meu telefone, ou lá no local, começa às 6 da manhã, vai até às 10 da noite, e aqui na Barra da Tijuca também, de segunda a segunda, no local, fazendo contato com a gente. O sábado e domingo é bem concorrido, né? É de 8 a meio-dia, então tem espaço para todo mundo aí. Graças a Deus, que é o vôlei de praia com a gente, tem o trabalho das equipes, a gente disputa o circuito carioca, brasileiro, preparando atletas, no feminino, no masculino. Então tem espaço para todo mundo, para se divertir e com alto rendimento também. Beleza. Fernandão, obrigado. É uma honra, tá bom? Valeu, abraço. E agora um recado vindo de longe. Um recado de longe, muito longe, meu seu Vilela. Um abraço para você também. E aí, manda esse recado. Amigos do Max Sport, aquele abraço. Borges, passando primeiro para lhe agradecer, segurando a peteca aí com muita, né, categoria. Enfim, os amigos que acompanham o Max Sport, mas dizendo que a semana que vem estarei de volta no comando do programa. Então, saudades de vocês. Lembrando que a semana que vem, no programa, já teremos o primeiro jogo do Fluminense, né, na semifinal do Mundial. Tomara que com vitória. E é isso. Passando só para lembrar que na próxima terça-feira, no Max Sport, aqui sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, estaremos juntos, depois dessas férias que o Mazelão tirou para conhecer a neta, os filhos, noras e tudo o que tem direito, ou seja, conhecer a família toda. Até a semana que vem no Max Sport. Obrigado, Borges! Valeu, meu querido Ricardo Mazera, está confirmado. Ele confirma em vídeo dizendo que na próxima terça-feira estará aqui. Né? Jogo dia 18, na segunda-feira, terça-feira, ele vai comemorar a grande vitória na parte semifinal, né, da competição do Mundial de Clubes, em que estará com certeza enfrentando o Manchester City na grande final no dia 22 desse mês de dezembro. Tá certo? Então, Ricardo Mazella, um abraço, boa viagem, boa volta. Estará aqui comandando o seu programa Max Esporte. E falando nisso, a gente aproveita aqui para ajudar o Fluminense. Vamos limpar a área para que o Fluminense, que está viajando no seu Aeroflu, né? A Aeroflu está movimentada nesse momento, indo para o aeroporto, seguindo viagem para a conquista desse Mundial. Vamos limpar essa área com Bye Lixo, saco de lixo da Dona de Casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye lixo. Bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E voltamos agora para o bate-papo aqui. Eu quero... Essa questão da CBF a gente pode até entrar. O Mário falou do Abel Ferreira, em Otávio Bocão. O Abel Ferreira, você, se fosse o Abel Ferreira, continuaria no Palmeiras ou iria ganhar muito dinheiro na Europa, na Arábia, em qualquer lugar do mundo? Então, essa percepção que a gente tem hoje, que é muito diferente de antigamente, quando os treinadores faziam contratos longos e no meio do caminho largavam. Isso não está existindo mais. Por quê? Porque antigamente os treinadores não ganhavam tanto dinheiro como ganham hoje. Então, se teoricamente você assume uma responsabilidade com o Palmeiras, ganhando 2 milhões, é o treinador mais bem pago do Brasil, Abel Ferreira. E para lá para quê? Por causa do dinheiro? Desafio profissional. Eu acho que ele não largaria o Palmeiras hoje para assumir a seleção brasileira. Como desafio, pode até ser. Isso é uma coisa interessante. Ele é um cara que está, para mim, o melhor treinador do Brasil dos últimos anos. Isso não tenha dúvida nenhuma. É um treinador que se reinventa, está sempre reinventando. Eu lembro perfeitamente que quando ele chega aqui no Brasil,
que ele tinha uma metodologia de trabalho e todo mundo, todos os jornalistas foram unânimes em dizer que ele tinha um time que era totalmente reativo, defensivo, que era retranqueiro, e nada disso aconteceu. Ele ganhou todos os títulos, ou praticamente todos os títulos, que ele esteve presente. E aí mostra que é uma característica dele. A gente é muito pragmático em achar, em dar uma opinião precipitada de que qualquer esquema tático que o jogador não marque, não para linha alta, seja justamente de ter um time retranqueiro. Esse talvez seja o maior problema de todos nós da imprensa. Isso aconteceu muito com o Botafogo também, quando a gente falava que o Botafogo tinha um time reativo, mas que deu certo no meio turno. E aí, quando tentam implementar um outro sistema de jogo, mas o Abel Ferreira, consequentemente, terá uma oportunidade, não digo na seleção brasileira, eu acho que ele, talvez na seleção portuguesa daqui a um tempo, ele com certeza irá ser chamado. Ô, Jorge, ele na entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira disse: ó, eu fui criado na Europa, então eu sou frio. Eu não tenho essa questão de emoções. Até deu uma tocada na imprensa dizendo: tem perguntas que são maldosas, outras perguntas são por causa da emoção do futebol, dessa situação que é o do Brasil aqui. Eu, se quiser, ele disse, se eu quiser, eu boto o Michael de ponta direita, boto o Marcos Rocha de lateral direito. Eu tirei o Rony quando ele estava mal, tirei o Hendrick quando estava mal, voltou o Rony, voltou na hora que tinha que voltar bem. O Hendrick, o que você acha dessa declaração? É diferente ser criado na Europa? Não, é diferente ser criado na Europa, não resta dúvida nenhuma. Agora, se ele tem o direito de escolher quem ele vai colocar no lugar onde ele quiser, quem é da imprensa tem o direito de fazer a pergunta. Isso aí é a coisa mais natural. É claro que ele pode responder ou não. Agora, ele não vai querer que eu faça a pergunta que ele quer. Isso aí é um absurdo, né? Eu acho o Abel um bom treinador. Eu acho que ele é descompensado. Eu acho que ele grita muito. Ele já tomou vários cartões, vermelho, amarelo. Mas é um bom treinador. Não resta dúvida nenhuma. Agora, ele tem que saber o tamanho dele. Não só ele. Todos nós temos que saber qual é o nosso tamanho, para que a gente possa ser mais assertivo, a gente possa obter mais informações, dialogar melhor. E ele não está sabendo fazer isso. Ele está se colocando num posto acima do bem e do mal, o que ele não é. Ele não é maior que o Palmeiras, ele não é maior que o Botafogo, não é maior que a seleção, não é maior que o Brasil. Ele não é maior, nada disso. Então ele tem que saber se colocar. Mas é um bom treinador, Borges. Ô, Mário, você falou no Abel Ferreira para técnico da seleção. E nessa confusão de presidente sai, presidente pode voltar, e não tem presidente, se não tem presidente, não tem Ancelotti. Como é que você vê essa situação do Abel Ferreira? E aproveita e fala de seleção também. Olha, o Abel Ferreira é o melhor técnico em atividade no Brasil. Tem defeitos? Tem. Ele tem uma certa empáfia, né, europeia. Mas ele diz que é frio. Ele diz que é frio. Frio não é gelo. Não é gelo. Se fosse frio, se ele fosse frio, não era recordista de cartão amarelo e cartão vermelho. Agora, ele não pode pautar o repórter. Eu sei, com todo respeito, sem citar nome, e tem coleguinhas que fazem cada pergunta realmente que é de chorar. Ou fazem perguntas com o coração, tipo assim, o cara é Corinthians, o cara é Palmeiras, enfim, tudo bem. Mas a função de coisa, infelizmente, depois que inventaram coletiva, assessor de empresa, ficou muito difícil trabalhar. E aí você carrega uma certa raiva, entendeu? Eu posso dizer de brincadeira, porque eu fiz 3 Copas do Mundo. E cada uma delas, a coisa foi mudando de uma maneira, apertando cada vez mais o trabalho de imprensa. Em 86 era uma coisa, 90 não. Em 94, os caras entraram pela cozinha, nós pegamos sol na cabeça e rita, pior que essa moto que passa aqui agora. Os caras não davam entrevista, mandavam os reservas na frente para os titulares fugirem por trás, e por aí vai.
Em 98 ficou pior ainda, e agora está demais da conta. Agora, mesmo assim, para tal coletiva, ele responde se ele quiser, ele não é obrigado a responder. Ele vai para o tribunal, né? E aí, várias vezes, a CP, meu advogado disse para não responder. O cara não responde, ele não é obrigado a responder. Muito mais sem para coletivo. Agora, tirando isso, frio é nada. Frio é a Islândia, Groenlândia, Alasca. Ele é ser humano como todos nós, eu já tive várias vezes em Portugal, os olhos também, Bocão também, Bode também, tá nada de frio. Frio é quando tá frio, só. Agora, o Jorge Jesus era frio, pô, o cara fazia um Guanajuato fora. O problema é que ele é bom treinador. Eu acho que ele não vai para a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, o cara vai ficar trilionário, mas é fim de carreira. Para mim, ainda é fim de carreira. Você sai do noticiário. Você sai do noticiário. Agora, seleção brasileira não é fim de carreira. O cara pegar a seleção pentacampeão do mundo, aí é outro departamento. É outro departamento. Agora, não sei se ele vai pegar, não sei nem se ele vai ser convidado. Agora, que ele é um excelente treinador, é porque ele tinha poucos ovos e conseguiu fazer um omelete com esse Palmeiras esse ano. Hein? Isso aí. Os treinadores do Botafogo não conseguiram, sem catucar os amigos. Ô, Bocão, a questão é o seguinte: tem que chegar alguém na frente das câmeras e dizer que o Ancelotti não vem. Por que não dizem isso? Agora tem esse problema da CBF que piora a situação. Por que não se chega logo a essa resolução do técnico da seleção brasileira, hein, Bocão? Eu acho que eles estão criando uma expectativa justamente por conta de o Ancelotti, de repente, voltar atrás. E eu acho que a tomada de decisão dele é justamente em ficar no Real Madrid. É um desafio muito grande. É óbvio que pegar uma seleção brasileira e tentar reconstruir o que nós já desconstruímos nesses últimos anos, porque incomoda muito hoje ter que ver que data FIFA, a gente não tem atrativo nenhum. Isso acaba nos incomodando, até porque os que fazem o espetáculo não nos dão essa credibilidade de amor à pátria. Os caras não estão nem aí, chegam aqui de avião particular, bolsinha da Louis Vuitton, aí chega, senta, vai, depois tem festinha, não sei aonde, mete o pé de avião, vamos jogar, encontrar com as suas esposas e acabou. Então, não tem atrativo nenhum, com todo o respeito que eu tenho aos jogadores. Então, eu acho que basicamente é isso. E só para ilustrar o tema Abel Ferreira, o comportamento dele é um comportamento que a gente está desacostumado, é um comportamento de vencedor. Nós vemos isso com o Zé Roberto Guimarães no vôlei, se perpetuando aí em suas competições importantes internacionais, assim como o Bernardinho. São comportamentos que nós que estamos acostumados são comportamentos vencedores. E a gente tem que entrar nessa... O Diniz é um que está construindo esse comportamento aí. É totoca da cabeça também? É. Há um psicólogo por trás? Mas gerir pessoas não é fácil. Se você abrir as pernas para essa galera toda aqui do Brasil, você não conquista nada, porque nossa cultura é diferente lá da Europa. Deixa eu fechar com o Jorge. Jorge, essa confusão da CBF, que já passaram presidentes, já saíram presidentes assim, assado, tem solução a Confederação Brasileira de Futebol ou não? Você faz uma pergunta difícil, né, para mim, né? Pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Olha, Borges, solução, caminho há. Agora, o problema é que a estrutura, tudo que compõe esse sistema de poder do futebol, ele, de uma certa forma, é viciado. Então, você tem que trabalhar com a base, fazer a base ali, formar como é que vão ser ali as federações, né, para depois você chegar nas confederações, na confederação, que esse é o problema pior. Eu acho que a seleção, a CBF se mete em muita coisa que não deveria mais estar metida. A questão de campeonatos, campeonato nacional, Copa do Brasil, e outros campeonatos num nível assim grande, eu devia se preocupar com a seleção brasileira, que inclusive ela trata muito mal a seleção brasileira
no aspecto imagem. Então, isso tudo precisa mudar. Então, o que aconteceu é uma consequência disso tudo. Não é o primeiro a sair, né? E se continuar assim, não vai ser o último, porque tem vários. Se a gente lembrar aqui, tem uma sequência imensa, né, de presidentes que foram afastados. E agora eu fiquei sabendo que ele vai pedir para voltar. Sabe quando é que ele vai voltar? Acho pouco provável que isso aconteça. Vamos fazer o seguinte. Os carrinhos vermelhos estão chegando 7 bolas. vai ver. Cara, primeiro bloco. Já a gente volta com o segundo bloco, indo até Bruxelas, o nosso representante no Mundial Interclubes, nosso Paulo César Oliveira. A gente volta já. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Bueno, então voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max. Você curtindo sempre às 8 da noite, nessas terças-feiras, e meia-noite, o nosso Repeteco, tá certo? E de imediato, você já sabe, né? Vem TV, comprar para quê? Aluga, muito melhor. Tem também Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E ainda o carrinho vermelho tem Insetbon para você. E a gente começa imediatamente com o nosso Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Meu querido Paulinho, fala um pouco dessa última rodada, terceira e última rodada, sexta e última rodada, né? Terceira, do retorno da Liga dos Campeões, que vai acontecendo nesse meio de semana. Diga aí, Paulinho, um abraço. As minhas saudações a você, Carlos Borges, e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Vamos então começar com Champions League. Entre hoje e amanhã classificam-se 16 equipes para que a partir de fevereiro comecem a jogar os oitavas de final da competição. Já algumas equipes entraram para a última rodada com a classificação garantida, como o caso, por exemplo, do Bayern de Munique do grupo A, e já entrou classificado o Arsenal e o PSV Eindhoven do grupo B, o Real Madrid no grupo C, no grupo D a Real Sociedad e a equipe da Internacional de Milão, e para os jogos de amanhã no grupo E, o Atlético de Madrid e também a Lazio, no grupo F, o Borussia de Dortmund, no grupo G, o Manchester City e o Leipzig da Alemanha, e no grupo H, a equipe do Barcelona. Para o grupo H, a classificação para a segunda vaga será definida no jogo no Estádio do Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Serão então 16 equipes classificadas e a partir de fevereiro começam então os jogos quentes das oitavas de final. Eu recordo que os primeiros colocados em cada grupo terão a vantagem de disputar a segunda partida nas oitavas de final em casa, o que é sempre uma vantagem considerável na Champions League. Valeu, Paulo César Oliveira. Agora é hora de colocar o nosso Jorge Ramos para fazer a pergunta para o nosso Paulo César Oliveira. Jorginho, fala lá. Alô, Paulo César, um abraço para você. Paulo, me tira uma dúvida. O Girona está liderando o campeonato espanhol. É isso mesmo? É para valer? Jorge, muita gente ainda não acredita. Alguns pensam que é totalmente fortuita a campanha da equipe do Girona em 39 e relegando para a terceira posição Barcelona e Atlético de Madrid com apenas 34 pontos no futebol europeu. Os próximos jogos serão fundamentais e vamos ver se o Girona vai passar apenas como uma surpresa, mas que vai se dissipar ou diluir com o tempo, ou se vai brigar, quem sabe, por algo inédito, o título de campeão do futebol espanhol. Valeu, Paulo César Oliveira. Já nosso Octávio Vocal, Mário Silva, vão fazer as perguntas para o nosso Paulo César Oliveira. E de imediato, deixa eu colocar logo o saco de lixo da dona de casa nessa parada. A gente volta já já. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo.
byebyelixo.com. Voltando para o papo aqui e falando, já vamos falar do Fluminense no último bloco, bastante do Fluminense, que vai ser o nosso representante brasileiro e carioca em mais uma grande final de Interclubes, né? Vamos falar um pouquinho em relação ao Vasco. Alexandre Matos, no Bocão, é um bom nome. O futebol precisa de nomes assim, por exemplo, o pessoal que vê melhor os jogadores. Como é que você vê o Alexandre Matos no Vasco da Gama? Eu acho que essa contratação do Alexandre Matos é imprescindível, justamente para a montagem desse elenco do Vasco da Gama. Ele ajudou demais, ele fez um novo Palmeiras, principalmente em todos os departamentos, né? Ele tem uma marca registrada na competência de mercado, que é importante para esse Vasco agora, principalmente na importância que ele vai ter, juntamente com a credibilidade que ele tem com os jogadores do mercado e principalmente com os empresários. Lembrando que dentro do Vasco da Gama nós temos o André Cury, que é um dos empresários mais de renome que nós temos aqui, que ajudou a trazer bons jogadores para o Vasco da Gama, agora para essa contagem do segundo elenco, e principalmente o Ramon Dias. Se terá garantia de sucesso, de bons resultados, né, de títulos, é uma outra história. Mas só a SAF já tem intenção de aumentar e elevar o nível de sarrafo do Vasco da Gama em relação a isso, já é meio caminho andado. Eu acho que o Vasco está num caminho muito bom, tem 270 milhões para gastar esse ano, no próximo ano, inclusive, que é 2024, e eu acho que o Vasco pode melhorar, sim, a sua relação, né, de futebol para com seus torcedores, né? O Vasco é muito gigante para passar por essas situações. Ô, Jorge Ramos, sobre o Botafogo, quais são as peças que você mudaria ou trocaria? Ou não tem que trocar nada? Foi apenas uma passagem de ciclo que no primeiro turno foi muito bom, no segundo foi ruim. Você trocaria peças ali, trocaria nomes? Eu acho que vai ter uma reformulação, sim, né, alguns jogadores vão sair, né, Borges? Já está anunciado, Adrielson, o próprio goleiro, também deve sair. E agora, essa caça às bruxas que estão querendo fazer, eu ouço alguns comentários, alguns torcedores também, acho que é demais, né? Eu acho que tudo é uma questão de amadurecimento. Eu já falei isso aqui, repito, uma equipe, ela pode até ser campeã de uma primeira formação, mas para se manter é preciso tempo. O Flamengo, para ter o que teve, levou algum tempo, alguns anos, para ser o Fluminense na máquina tricolor, o Vasco da Gama na época lá de Edmundo e tal, que chegou até a disputar o campeonato mundial entre clubes. Tudo é momento assim de trabalho, né? Tempo de trabalho, não é momento, é tempo de trabalho. Eu acho que o Botafogo, alguns jogadores vão sair, né? O Perry, o goleiro deve sair, outros devem chegar e manter, porque o problema foi a forma com que o Botafogo caiu. O Botafogo fez um bom primeiro turno e um péssimo segundo turno. Avaliou mal a estrutura. Os jogadores que estavam ali não eram jogadores que tinham conquistado já campeonatos. Isso tem peso. Aí foi uma coisa meio que levada na onda. Tem um lado positivo, o Botafogo ganhou manchetes no mundo inteiro, mas teve um lado negativo, foi a perda de um título que estava nas mãos. Mas eu acho que não deve sair todo mundo, não. Deve valorizar alguns jogadores e outros vão sair, mas a estrutura básica do Botafogo, eu acho que deve ficar, sim. Eu acho que deve manter ali pelo menos uns... todos estão lá, a metade do elenco deve ficar ali, e a outra metade talvez saia por término de contrato, por não querer renovar, ou por saída para negociação mesmo. Eu acho que é normal no futebol isso. Antes de falar do Flamengo, o Mário vai falar do Flamengo, o Bocão, a caça às bruxas mesmo, está acontecendo isso no Botafogo? O Jorge foi muito feliz, né? Eu acho que o Botafogo vai manter a base, né, que é importante. Alguns desses jogadores que não foram bem, oscilaram bastante, né? Aliás, o time praticamente todo oscilou nesse segundo turno, né? Há uma fatalidade, o Jorge foi muito bem quando diz que há um amadurecimento, as pessoas têm que entender isso, o torcedor é passional, não vai entender,
Eu acho que dei uma topada, doeu demais e agora está passando essa dor. A gente tem que seguir a nossa vida, a gente tem que seguir acreditando, tem que confiar no projeto. E muito me conforta quando o John Texton vem a público dizer porque esses caras que têm muito dinheiro e têm empresas e perderam muito, ele disse muito bem isso, eu já perdi muito na vida e me reconstruí. Então, para tudo na vida, para esses caras, é desafio. Então, isso nos deixa ainda mais confiantes de que, vocês estão me zoando aí, porque eu montei um time e vocês não esperavam, porque eu reconstruí o Botafogo totalmente largado. E aí, esses jogadores que eu trouxe, que nenhum de vocês conheciam e acreditavam, nos deu uma perspectiva, uma expectativa grande. E eles, no final, eles não aguentaram, não conseguiram sustentar. O Jorge Ramos falou até sobre isso. E aí, eu vou querer ano que vem fazer coisas melhores. Eu vou agressivamente ao mercado. E pode vir, mesmo achando que o nível de futebol mundial hoje é muito fraco. Você não consegue tirar 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo, 2 do Grêmio, que estão lá em cima, e trazer jogadores de fora. Tudo é encaixe. E você não pode desmantelar toda essa base para ano que vem começar tudo de novo. Então, essa é a minha resposta ao Botafogo. Para fechar esse assunto e fechar nosso segundo bloco, meu querido Mário Silva, a questão do Flamengo. Dela Cruz poderia ser uma solução. O próprio Tite colocou que o Everton Ribeiro é substituto do Rascaeta. Disputa com a Rascaeta, não na ponta direita como ele jogou, inclusive várias vezes naquele setor direito, né? E ele quer até um ponta direita. Como é que você vê aí o Dela Cruz vindo para o Flamengo, o Everton Ribeiro podendo ser um jogador de disputa com a Rascaeta? Como é que você vê? Eu tenho que saber onde é que o Dela Cruz vai jogar. É que vai sair para ele entrar. Será que é o Zé? É o Arrascaeta? Mas quanto mais jogador, melhor. Quanto mais jogador bom, melhor ainda. O problema do Flamengo é que o Tite tem as suas ideias. Mas ele mesmo disse lá no início, eu ouvi e guardei. Ele tem que adaptar as ideias ao elenco que tem. Eu acho um absurdo, como florista, todo mundo sabe que eu sou Flamengo, ninguém é filho de chocadeira, abrir mão do Gabigol. Eu acho um absurdo você mandar embora um sujeito que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai. Artilheiro, depois do Pedro, está numa melhor fase. Tudo bem. Ele e Pedro podem jogar juntos. Vale lembrar que isso fez o Dorival Júnior. Renovaram o Bruno Henrique. O Alan está voltando. Agora, você tem que ter o seguinte, o treinador tem as ideias dele. Só que as ideias deles precisam ser adaptadas ao elenco que ele tem. Certo? O que aconteceu, estou traçando um paralelo com o Botafogo, é que chegou lá um gênio e trocou tudo. Ele tinha que ter pego o barco vinha navegando bem, lembra? Com o Luiz Castro, com o Caçapava, com o Caçapa, aí vem o cara e troca tudo e fez o que deu. Aí o Flávio, então, passageiro da Gorinha. Então, acho que o Flamengo precisa algumas contratações, mas eu acho que o Tite precisa entender que não pode abrir mão do Gabigol. Seria um absurdo. Eu acho. Valeu, então. Olha aqui o ponto final no segundo bloco. Já já a gente volta para o terceiro e último bloco para falar do Fluminense. Está seguindo, está subindo. Está na Aeroflu para ir para o grande mundial, disputar uma partida do dia 18, passando por ela, enfrenta o vencedor do dia 19, que deve ser o Manchester City. Tá certo? E voltamos com o Paulo César Oliveira também. Voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Max Esporte. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Então,
terceiro e último bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre às terças-feiras, nosso encontro marcado com você. E à meia-noite o repeteco para você curtir também o programa Max Esporte, sempre em nome de RTV. Comprar por aqui, o lugar é muito melhor. O Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa e de Sete Bom, o Carrinho Vermelho. E o nosso Paulo César Oliveira está de volta. Otávio Bocão, nosso PC está lá. Olha aí, cuidado com a sua pronúncia, senão ele responde lá. Diga lá. Grande abraço, Paulo César Oliveira, meu grande amigo, muito boa noite. Olha só, ainda vou tomar uma cerveja contigo na Bélgica, hein? Quero saber o seguinte, o Manchester City talvez não conte com dois grandes jogadores, né? O Haaland que se machucou e o De Bruyne. Eu não sei se a pronúncia é essa. Eu sei que tu fala muito bem espanhol. Está enhorabuena, hablas muy bien. Pero um grande abraço para você. Saudades, meu amigo. Ó, o Fluminense pode se dar bem nisso aí, hein? Otávio, falar-se em vantagem com o adversário da categoria do Manchester City pela ausência de dois dos seus principais jogadores é bem verdade, mas com um plantel com tantas possibilidades, pode ser alguma coisa precipitada. Afinal de contas, Guardiola já foi enfático. Haaland e também De Bruyne viajam para Jeddah, na Arábia Saudita, mas entrar em campo somente se estiverem na plenitude das suas condições físicas. Os testes vão ser feitos durante os treinamentos e também, especialmente, antes da primeira partida, que vai acontecer apenas no dia 19, contra o ganhador de Urawa, do Japão, e León, do México. Um dos dois será o adversário do Manchester na semifinal. E esses dois jogadores, De Bruyne e Haaland, apenas entrarão em campo caso estejam nas melhores condições físicas. Vantagem ou não, ver-se-á durante as partidas, mas o certo é que a equipe é muito forte e, a despeito de não fazer uma primeira liga ao seu nível, o Manchester City ocupa no momento, após 16 jornadas, a quarta posição na liga inglesa. É uma equipe sempre muito perigosa. O Manchester está atrás do Aston Villa, do Arsenal e do líder, que é a equipe do Liverpool. Valeu, então, Paulo César Oliveira. Agora o Mário Silva vai fazer a pergunta final, finalizando o nosso papo com Paulo César Oliveira, que semana que vem estará falando direto de onde o Fluminense estará disputando a primeira partida do Interclubes Mundial, o Mundial Interclubes, né, de futebol. Sim, meu querido Mário Silva, à sua disposição, Paulo César. Vou dar uma dinheirinha, Júnior. Pai bola. Eu quero Paulo César. Fale-me do Mundial. Fale-me do Fluminense. Me conte as coisas. Diga lá. E depois de tantos preparativos, foi dado então pontapé de saída no Campeonato Mundial da Arábia Saudita. O Interclubes de 2023 começou hoje com uma festa garantida, com a participação do público árabe especialmente, e é claro, a expectativa especialmente para nós aí no Brasil, no próximo dia 18, com a participação do Fluminense, que vai participar da sua semifinal. No dia 19, Manchester City vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Urawa do Japão e o León do México. E a grande final vai ser no dia 22 de dezembro, às 21 horas, no principal estádio em Jeddah, na Arábia Saudita. Expectativa grande, mas muitas dificuldades em termos logísticos. O visto, que é sempre o mais problemático, dessa vez não representou um problema. A todos os torcedores com o ingresso já garantido, o visto foi automaticamente facultado e não houve qualquer problema. O principal problema prende-se às conexões, que não são muito fáceis, e especialmente ao regresso de quem sai do Brasil e quer chegar antes do dia 25, ou seja, antes do Natal. Não é nada fácil, as conexões são complicadas e os preços dos bilhetes estão exorbitantes. No meu caso, eu que estarei na próxima segunda-feira para Fluminense jogando o seu primeiro jogo, tenho algumas dificuldades saindo apenas no dia 18 pela manhã, indo para Roma e de Roma diretamente a Jeddah, onde, se tudo correr bem, esperemos que as coisas corram realmente bem, chegarei então às 18h15 com o primeiro jogo marcado para 21 horas. É o tempo de chegar no aeroporto e ir diretamente para o estádio para acompanhar, quem sabe, uma grande vitória do Fluminense no seu primeiro jogo neste Campeonato Mundial Interclubes. A vocês que nos acompanham, encontro marcado direto de Jeddah na próxima segunda-feira. E, obviamente, as entrevistas na terça-feira para você, aqui no nosso programa no Max Esporte, como sempre, na TV Max. Na próxima semana, não de Bruxelas, mas direto de Jeddah, na Arábia Saudita. Boa viagem, uma viagem que você contou, sai de Bruxelas, vai para Roma, depois segue para cá, segue para lá. Eu sei que tem um avião no final, o último trecho ao final, que tem um aviãozinho que chega lá no local que o Fluminense vai jogar.
Só que 6h30 ele chega, horário local, e o jogo é às 9h30. Então, imagina a correria saindo do aeroporto para o estádio para ver o Fluminense e acompanhar para a gente aqui no Max Sport. E falando nisso, vamos fazer o seguinte, para o nosso Paulo César poder viajar tranquilo, só limpando a área com Sete Bons. O carrinho vermelho está chegando aí, ó. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Voltamos agora para falar do Fluminense. O nosso Bocão falou do Fluminense, inicialmente, no seu boa noite aqui. O Fluminense está preparado realmente, meu querido Bocão? Ou você acha que ele está mais preparado que o Vasco quando disputou a final? Está mais preparado que o Flamengo quando disputou aquela final lá? O que você acha? Eu acho que o futebol se desenvolveu de uma forma hoje que não dá nem para fazer uma comparação, né? Porque eu acho que o futebol hoje está muito mais nas mãos dos treinadores do que propriamente das tomadas de decisões dos jogadores. Poxa, Bocão, mas o time do Manchester City é muito bom. É bom, é bom, é bom. Não é da mim. Eu vi muitos times melhores na minha vida. Mário Silva deve ter visto muito mais do que eu. Jorge Ramos também. Então, fica bem claro que é um jogo de estratégia. Eu acho que o Diniz tem muito do jogo do Guardiola, evidentemente, e certamente ele vai ter alguma coisa na cartola. Também não vai se defender o tempo todo, como se defendeu há pouco tempo. Quando eu falo há pouco tempo, talvez tenha sido o último título recente de Corinthians Internacional, disputando o Mundial. O Santos foi tentar bater de frente com o Muricy diante de um Barcelona, tomou de 4. Então não dá. Você tem que ter estratégia, você tem que ter variações, alternativas, saber se defender. O Fluminense faz muito bem o controle de posse de bola. Tem um jogador muito bom, que é o Cano Matador. O time do Fluminense é velho. Não, o time do Fluminense é muito bem treinado. Eu acho que fica muito mais nas mãos dos treinadores do que propriamente dos treinadores. Os jogadores vai ser um jogo decidido em detalhes. E, evidentemente, claro que tem um jogo anterior de semifinal que é muito mais propício para o Manchester City do que propriamente o Fluminense. E nós estamos acostumados a jogar partidas internacionais de um nível mais elevado. Jorge, como tirar da cabeça do jogador, eu acho muito difícil, de que é preciso chegar à final, então chegando à final vou ter o Manchester City. Esse jogo do dia 18 é um jogo preparatório ou você acha que a cabeça do jogador está na final no dia 22? Não, eu acho que os jogadores do Fluminense são todos experientes, eles, e o Fernando Diniz também, eles sabem que tem que vencer essa partida, né, da semifinal, que ainda não se sabe com quem será. E os jogadores têm cabeça para entender que é aquele jogo que tem que estar na cabeça deles. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas eu acredito que há um amadurecimento muito grande no elenco. Eu acho o Fernando Diniz um bom treinador. O pessoal fala muito que aqueles toques atrás, mas eu acho que vai funcionar mais fora até do que aqui no Brasil. Eu acho que a questão desse toque vai ter ser mais objetivo por causa das equipes estrangeiras que estão acostumadas mais e respeitam, não param tanta jogada com faltas. Eu acho que vai dar essa liga. Mas, sem dúvida nenhuma, eles vão pensar no jogo da semifinal. Já há amadurecimento tanto no Fernando Diniz quanto no elenco. Aí sim, se passar e a final for contra a equipe do Guardiola, o Manchester, aí sim, é um novo pensamento, cada jogo é uma história, cada jogo é um estudo, e cada jogo tem um componente do imponderável, porque o futebol não é uma ciência exata. Então, a gente sabe que a gente conversa antes do jogo, faz considerações, mas só na hora do jogo, vendo o jogo, e depois que a gente pode ter uma análise mais profunda, Borges. Esse é o detalhe, Mário, que eu queria falar com você, porque ele contra o Boca, aqui no Maracanã, ele fez justamente, quando sentiu que não dava no esquema dele, ele fez várias vezes isso também em jogos anteriores, botou o time com 4 atacantes, com 4 jogadores de frente.
Você acha que ele tem que partir para cima ou mesmo nesse jogo de semifinal ele tem que ser cauteloso? Não, nesse jogo ele não pode ser cauteloso, porque se ele perder um abraço, vai tudo por água abaixo. Você fez uma colocação aí no início sobre Vasco e Flamengo, que são os clubes do Rio. O Flamengo dos 3 times era o melhor time. É o Flamengo de 81, capitaneado pelo Zico, né? Júnior e outros mais. O Vasco não tinha um mau time, não foi feliz na final com o Real Madrid, uma bobeada, uma escalação errada na lateral, inclusive. Agora, o Fluminense tem um conjunto muito bom. O problema é que, primeiro, ele tem que passar para o time árabe, que deve ser o seu adversário. E não é mais o Nassif e o Nassifinho, não é mais. Não é mais. É outro time, é outro departamento. Superado essa fase, ele vai para uma final com o Manchester City, que é um time que tem, apesar de não poder ter o De Bruyne e o Haaland também está machucado, ele tem um elenco sensacional. É um jogo que vai ser, se essa for a final, não se iludam, vai ser um jogo extremamente difícil, porque realmente o time do só um minuto, o time do Manchester City, eu assisti a última partida, ele estava perdendo por 1-0 com aquele Bernardo Silva jogando uma barbaridade o português e viraram o jogo. Não é fácil, não é impossível, mas eu não vou bancar aqui a passar com a peneira. É uma missão muito difícil. Sim, Bocão, diga lá. Só para acrescentar um detalhe bastante importante, que é o Fluminense jogando. Isso é um calendário já feito já há algum tempo, né? O Fluminense jogando em final de temporada. Eu acho que está muito mais fresco, está muito mais em fase de chegar ao ápice de uma temporada do Manchester City do que o Fluminense já jogando. Por isso que é difícil gerir e dar prosseguimento em competições paralelas, como o Diniz fez, de vamos abrir mão do brasileiro. Abriu mão e oscilou demais no brasileiro, oscilou em certos momentos da Libertadores, mas conseguiu alcançar seu objetivo. Mas chega bem mais desgastado do que o ápice da condição física de um Manchester City no meio de temporada. Essa talvez seja a maior, não é justificativa nenhum, caso o Fluminense perca, e não é mérito nenhum também do Manchester City se falar assim, também eles ganharam porque eles estão melhor fisicamente. Não, é o jogo decidido em detalhes, mas evidentemente isso pesa, né, para alguns jogadores, querendo férias, querendo alguma coisa, e eles estão jogando, sabendo que eles vão voltar quando sair lá do Mundial, o Manchester City, e tem jogos para fazer no Campeonato Inglês. É diferente mesmo do Fluminense. Agora eu queria fazer uma pergunta ao Bocão e estender para o Jorge, mas primeiro, Bocão, você gosta do time com aqueles 4 atacantes? Porque o Diniz nunca, em momento algum, só quando o John Kennedy começou a entrar no time, o Lelê não dá a mesma liga, né? Ele conseguiu botar o Cano de um lado, o Keno de outro, e botar o Arias de outro lado, e botar 4 atacantes. Ele só começou a botar quando o John Kennedy começou a aparecer no time. Você gosta disso ou você acha que aquele sistema do Diniz, tocando bola com Arias, flutuando, o Cano, o Keno, o que você acha? Jorge, na realidade, nós que pré-denominamos isso, nós da imprensa predominamos que são 4 atacantes, mas eles transitam por vários setores do campo. O Marcelo do Real Madrid, ex-Real Madrid, ele jogou na lateral, ele veio para ser o lateral esquerdo, mas você pode ver que ele está sempre se movimentando e transitando em vários setores, circulando em vários setores. Isso é uma predominação nossa, nós da imprensa, que não tem isso. Hoje, os jogadores eles são determinados a serem multifuncionais, executarem função, que é importante, né? É sempre bom a gente falar sobre isso, para o desenvolvimento coletivo do time. Eles têm que transitar e se movimentar, você não tem posição fixa. Isso acaba, de uma certa forma, confundindo o próprio adversário, porque é o que o Botafogo não fez, é o 4-3-3 previsível, com 3 na frente, Júnior Santos, que Fluminense não, tem vários jogadores que podem jogar em vários setores. A gente vê várias vezes o Cano indo no meio de campo buscar uma bola, tirar uma bola da defesa, ou seja, ele está
ele tem a liberdade para transitar, circular e, ao mesmo tempo, a responsabilidade e comprometimento com o coletivo do time, que é aí que sai os empates. Mas a pergunta que eu faço, Jorge, mas quando você deu o John Kennedy, flutuou o Gano, flutuou o Arias e pouco flutuou o Keno, mas o Gano e o Arias flutuam junto com o Ganso. Mas não tendo o John Kennedy, a flutuação é menor, ou não? Não. Eu acho que é bem semelhante. A técnica é diferente, né? Eu concordo com o Bocão em gênero, número e grau. O grande revolucionário hoje no futebol brasileiro chama-se Fernando Diniz. Goste ou não goste. Porque ele não tinha, só tem o Campeonato Carioca, ele ganhou a Libertadores. Mas ele não tem o Mundial. Porra. Mas ele é um cara que ele roda. O John Arias ataca pela direita, esquerda, flutua, defende, né? O Keno na esquerda, ele vai para a direita, para a esquerda, ele volta, ele defende na lateral. O Marcelo, como o Bocão falou, vai lá no outro lado, bate falta, mata no peito. Então, o Paulo Henrique Ganso está marcando. O Paulo Henrique Ganso está marcando. Então, isso é do treinador. Isso é a conversa do treinador. Ele exagera, às vezes, como a gente falou aqui do Abel, né, o Abel Ferreira, tem os exageros. Mas aí a personalidade também de cada um. Ganhar o Mundial é difícil pra caramba, não resta dúvida nenhuma. As equipes árabes estão mais fortalecidas, né? Há uma coisa meio mundial com relação ao futebol europeu, e também ao futebol agora ligando um pouco mais esse futebol árabe, com muita gente da Europa indo para lá, brasileiros, europeus. Então tem uma coisa... Está se passando hoje Campeonato Árabe na televisão do Brasil. Bom, ao fechar o programa, agradecendo vocês, mas eu queria primeiro boa noite do Bocão, que tem recado para o pessoal do futsal. Tem ou não tem? Na realidade, eu sou presidente da Liga Futsal Rio de Janeiro hoje, venho candidato também a presidente da federação, teremos eleições agora em janeiro. Mas eu quero lembrar vocês que no dia 29 de dezembro, no Clube Municipal de Tijuca, a gente volta a fazer, pelo 6º ano consecutivo, em prol da Casa Ronald de Rio de Janeiro, jogo beneficente, é uma ação social que a gente faz há muito tempo, com artistas, jornalistas, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ex-jogadores, vai jogar de mapopocas de Muito bom. Vai violar todo mundo. Eu quero todo mundo lá. A gente já a transmissão vai ser da TV Max, mais uma vez, agradecendo Jorge Bonet, Mário Silva, estaremos aí atendendo aí a todos Ano passado a gente arrecadou 640 quilos de alimentos. Eu quero chegar a 1 tonelada esse ano. Valeu, olha aqui. Um abraço para todos. Boa noite para você, Mário Silva. Boa noite. Posso dar um alô? Pode, diga lá. Posso dar um alô rápido? Mandar um abraço para o meu amigo Renato Padilha, aniversariante de hoje. Grande amigo, grande jogador de futebol. E fica esse registro aqui. Só isso, grande abraço a todos. Volta, terça-feira ele vai de volta. Marcela comandando o seu Max Esporte aqui na TV Max. Um abraço, tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com